Boa noite, nossos amigos e companheiros interessados nos estudos do Espiritismo. Apresentamos a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje nós escolhemos mais um tema para conversar, que, como sabemos, os nossos ouvintes, eles sabem que têm consciência de que nós apresentamos um programa a título de sugestão. Conversamos sobre Espiritismo para tirar muitas dúvidas de criaturas que ainda não sabem o que é o Espiritismo e que confundem o Espiritismo com outras práticas, que o Espiritismo não tem nada a ver com essas outras práticas. E de modo que hoje nós escolhemos um tema novamente na Epístola de Tiago o Menor. E o tema de hoje é dons espirituais. São esses dons espirituais que Deus favorece nos beneficiando com eles, para que recebamos esses dons e aprendamos a dividi-los com as outras pessoas. Ninguém melhor do que os espíritas para dividirem o que é bom com as criaturas, compartilharem aquilo que recebem através dos estudos da doutrina espírita e, notadamente, dos evangelhos. E de modo que, como nós hoje vamos falar de epístola, nós gostaríamos de informar que há 21 epístolas. Tem os 4 evangelhos, o Novo Testamento, que se compõe dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E depois vem Atos dos Apóstolos. Depois vem as epístolas. As epístolas são 14 epístolas de Paulo. São 2 de Pedro, 3 de João, o mesmo autor do Apocalipse. São 19, na nossa conta aí são 19. Mais uma de Judas, que não é Judas o traidor, Judas o traidor, Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, que também fazia parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. E a última epístola é de Tiago, não é Tiago maior, Tiago, o filho de Zebedeu, irmão de João, é Tiago menor. Então, na epístola de Tiago, na epístola às 12 tribos que se encontravam dispersas, Tiago faz a seguinte recomendação. É muito importante esta epístola para o conhecimento dos dons espirituais de que todos nós somos dotados com a permissão de Deus, que é uma concessão de Deus, para que aprendamos a compartilhar esses dons com as outras criaturas, dividi-los com outras criaturas. E então, o que diz o apóstolo Tiago: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai Celestial, do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Está lá no capítulo 1, versículo 16 e 17, nessa epístola de Tiago. E então nós observamos aqui, nós tiramos a conclusão, que tudo o de bom, de feliz, que nós recebemos, vem da parte de Deus.
que ele está dizendo é toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, quer dizer, vem com a permissão de Deus para nós, Deus que é o Pai das luzes, e em que ele, em Deus, não pode haver variedade, e nem sombra de mudança, e nem tampouco sombra de dúvida. Ele proferiu essa frase divinamente inspirado pelos espíritos que o acompanhavam, porque apenas como um aditivo, um acréscimo, os apóstolos de Jesus todos eram médiuns inspirados. Tinham outros tipos, eram possuidores de outros tipos de faculdade mediúnica, mas todos eram dotados da faculdade de intuição, que recebia dos guias espirituais, que também do outro lado cuidavam da difusão do cristianismo, propagação do cristianismo naquela época. Havia uma multidão de espíritos desencarnados que ajudava o grupo dos 12 apóstolos. E de modo que os 12 apóstolos, entre tantas outras faculdades mediúnicas, eles tinham duas preferencialmente, que era a mediunidade de curar as pessoas, e a mediunidade de intuição ou de inspiração que recebia dos guias espirituais. E eles faziam todo tipo de cura com a medicina dos fluidos. Era essa mesma medicina que Jesus também fazia as curas, a medicina dos fluidos, que eles utilizavam para curar as pessoas. E então nós recorremos aqui a um pequeno livro de um cronista, fazendo uma crônica, uma breve crônica, acerca dessa afirmativa de Tiago em sua epístola. E ele diz assim, vamos prestar atenção um pouco. A afirmativa do apóstolo encerra a mais pura sabedoria. Realmente, o dom perfeito, a boa dádiva, o bem, as elevadas qualidades morais e espirituais, os talentos da alma, os talentos do espírito, os dons espirituais, as virtudes, vêm todas de Deus, Senhor e Criador da natureza e dos seres. Tudo vem de Deus. Todavia, para sermos merecedores dessas benesses celestiais, precisamos atender ao conselho do Cristo, batei e abri-se-vos-á. Mas essa afirmativa de Jesus, ela faz parte de um contexto. Pedi, de uma frase completa, pedi e obterei, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. E ele então fecha a frase do Evangelho. Faz a tua parte que o Pai Celestial te ajudará. Mostrando que Deus não despreza na pessoa o esforço pessoal. É aquilo que Deus quer que a gente faça. Que nós façamos o nosso esforço, que nós façamos a nossa parte, que os caminhos abrem-se para nós. Mas a gente tem que bater, a gente tem que pedir e fazer também a parte da gente, porque tudo está condicionado. Não vem nada de graça, como algumas crenças religiosas podem até ensinar, mas tudo vem para a prestação de conta. Deus nos dá os dons espirituais, mas Ele pede a prestação de conta, Ele faz um empréstimo para que nós distribuamos, compartilhemos, dividamos esses empréstimos que consistem nos dons espirituais, nas benesses espirituais que nós recebemos. Ele pede uma prestação de conta. Se nós não compartilhamos, não dividimos bem esses dons espirituais que Deus nos concede, naturalmente, por uma lição, por um aprendizado, Ele recolherá de nós e ficaremos sem esses dons. Então, tudo que Deus nos dá é como empréstimo para que nós façamos um compartilhamento com as outras criaturas humanas.
porque o Espiritismo nos ensina que todos somos irmãos perante Deus, filhos do mesmo Deus. Existem os espíritos mais evoluídos que atingiram a perfeição, no caso entre eles Jesus, mas nada disso foi dado por Deus. Foi apenas como Deus emprestou o quê? Emprestou as possibilidades, as facilidades para caminharmos, mas as pernas que caminham são as nossas. Os caminhos Deus aponta, mas nós é que temos que caminhar. Chama-se que o esforço pessoal, usar a vontade, a perseverança, a insistência, a firmeza, porque o sucesso nas coisas materiais, que não se prende a isso, mas também, principalmente, o sucesso da mudança interior, da reforma íntima, do crescimento espiritual de cada pessoa, depende do poder, da vontade, da perseverança, da insistência que nós façamos. Essa é a nossa parte, a nossa parte individual. Quando Jesus diz batei e abri-se-vos-á, batei, quer dizer, é a nossa parte pessoal, o nosso esforço pessoal. Faz a tua parte e Deus te ajudará. Então o cronista continua na sua breve crônica: as portas das aquisições espirituais podem estar fechadas, mas se nos dispusermos a bater, ora aí, entra a nossa parte pessoal, da vontade, da perseverança, do trabalho, do suor, do esforço pessoal, bater, e batermos com insistência, abre-se-ão para nós, como diz o Evangelho. Agora, se nada fazemos, se tudo esperamos que venha do alto, pronto e acabado, como um presente, um privilégio celestial, sem a menor parcela de esforço pessoal, de certo, com certeza, nada conseguiremos. Porque falta o nosso esforço pessoal, a nossa vontade, o nosso querer, que muitas vezes a gente quer, mas só de boca, mas a gente não quer de verdade. E não conseguiremos. Não conseguiremos o que nós mais almejamos, porque infelizmente ainda estamos no cativeiro da lei de esforço menos, ou nenhum esforço pessoal. Queremos tudo de graça. E de modo que nós conhecemos uma pequena história, diz aqui o autor, de um aluno pobre necessitado que estava para fazer uma prova para conquistar um emprego. Mas só que ele não estudava, não se esforçava pelo estudo, brincava mais do que estudava. E ele acreditava, como a maioria das pessoas, muito otimistas, mas sem serem realistas, otimismo em exagero, sem o realismo. Ela acreditava que se tivesse de passar, passaria, então não ia estudar, como não estudou. Essa criatura era seguidora do fatalismo, como a maioria das pessoas que são ociosas, que não têm um interesse maior de conseguir as coisas. Ficam esperando que Deus lhe traga de mão beijada, tudo eles querem de mão beijada, sem nenhum esforço pessoal. Então esse rapaz foi reprovado, infelizmente. Por quê? Porque não estudou. Isso no raciocínio prático. Mas de quem foi a culpa? Dele. Evidentemente. Além de possuir pouca disposição para o estudo, porque sofria de crise de preguiça mental, ociosidade, e além disso conduzia, como acabamos de dizer, pela filosofia terrorista de se tiver de ser, será. Então, se tiver de ser, será, vem por obra e graça do Espírito Santo. Então não vou fazer nada. Isso é o grande mal de uma boa parte das criaturas humanas. E de modo que a ilustração que o cronista acaba de fazer não se prende tão somente aos casos de natureza material, mas também e notadamente aos casos espirituais.
de reforma, de mudança, para a criatura substituir o homem velho, que está dentro de si, por um homem novo, uma nova criatura. Pois, como sabemos, o espírito, para evoluir, precisa saber usar sua vontade e se esforçar para progredir mais depressa, conquistando sempre os dons espirituais, cada vez mais, de acordo com o esforço de cada espírito encarnado, que somos nós, e os desencarnados, é que Deus, vendo a nossa boa vontade, Deus vendo o nosso esforço pessoal, Deus vendo o nosso interesse de atingir as nossas metas, os nossos objetivos, então Ele abre os caminhos para nós. Por quê? Porque Ele viu e vê que nós temos a boa vontade e o esforço pessoal para conseguirmos aquilo que mais almejamos. E então Ele abre os caminhos. E então Ele continua aqui em sua pequena crônica, conquistando sempre os dons espirituais. Lógico que, fazendo a nossa parte, Deus nos ajudará. As aquisições que realizamos aqui no mundo, seja em qualquer profissão, seja em qualquer atividade humana, não depende somente da nossa capacidade de criar e de realizar. Dependem basicamente do nosso esforço pessoal. Eu quero, eu vou, eu me esforço, eu chego lá. Tudo isso faz parte da vida e que nos empurra, nos conduz ao encontro do objetivo, da meta que nós temos aspiração por ela. Ora, essa regra espiritual do esforço pessoal, da vontade da pessoa, que tudo depende de nós, isto nos conduz ao sucesso, não só da parte material, mas sobretudo aos sucessos da nossa alma, do conhecimento de nós mesmos, não é? Da reforma que fazemos em nós, substituindo qualidades negativas, maus hábitos, maus costumes, por qualidades morais elevadas. Essa regra funciona principalmente para a reforma da alma, a reforma do nosso espírito. Então, para encerrar, aqui o cronista encerra dizendo: para a aquisição dos valores relativos ao espírito, é indispensável a virtude do esforço, da perseverança, da insistência, da persistência, com o apoio de uma vontade imbatível. Sem esses recursos espirituais, que são os dons dados por Deus, não é? Também, sem esses requisitos, torna-se quase impossível o alcance da boa dádiva e do dom perfeito que vem do alto, como diz o venerável servidor da causa cristã, o nosso apóstolo de Jesus, Tiago Menor, autor de uma das epístolas, e como nós dissemos apenas para rememorar, e nós gostamos de repetir, conscientemente, são 21 epístolas, 14 epístolas de Paulo, 2 de Simão Pedro, 16, 3 de João Evangelista, não é o João Batista, que foi o precursor de Jesus, é João Evangelista, o autor do Apocalipse. Mais uma de Judas e não Iscariote, Judas Tadeu, e de Tiago Menor, que é essa que nós acabamos de comentar, esse texto, que são os dons espirituais que Deus nos concede, mas não para guardá-lo nem usá-lo egoisticamente, mas sim para dividi-los, compartilhá-los com as pessoas, dentro do princípio que ele diz aqui, que os dons espirituais
que vem do alto são os dons perfeitos que vêm da parte de Deus. O que vem de errado, de embaraçado, que embaraça a nossa vida, vem de nós mesmos, porque nós somos espíritos ainda atrasados, espíritos inferiores, que temos ainda muitas barreiras, muitas montanhas dentro de nós. Barreiras essas, montanhas essas, que já vêm de outras encarnações do passado. E hoje nós estamos removendo essas montanhas, removendo esses embaraços, e no lugar deles estamos construindo pontes, que trafegamos bem por essas pontes. Então tudo vem da parte de Deus, todo bem perfeito, como ele diz aqui, todos os dons perfeitos, todas as coisas boas vêm da parte de Deus, as coisas ruins vêm de nós mesmos, que somos espíritos atrasados, espíritos inferiores. Então o tema do nosso estudo de hoje é dentro do Evangelho, que faz parte das epístolas, os dons espirituais que vêm da parte de Deus. Muita paz para todos e até a nossa nova oportunidade de estudos do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.